pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos falando sobre maravilhas, amém? Amém, queridos? Já há vários domingos, né? Acho que já tem meses que estamos falando sobre esse tema. E de fato nós temos experimentado tantas maravilhas, tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas da parte de Deus. Semana passada ou retrasada, se eu não me engano, a Lohane contou aqui o seu testemunho. Que coisa maravilhosa. Nós somos um povo que tem sido marcado pelas maravilhas de Deus. Amém? Quantos aqui podem dizer amém? Eu tenho experimentado tantas maravilhas do Senhor na minha vida. Que se eu pudesse parar aqui e contar, graças a Deus, eu teria muitas coisas, muitos testemunhos. Desde os milagres e maravilhas ordinários, aqueles que nós experimentamos todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós temos uma refeição à nossa mesa, quando nós temos uma cama para deitar, desde aquilo que é ordinário no nosso dia, e ali também nós vemos a mão poderosa do Senhor, nós vimos o milagre, nós vimos a maravilha e a graça revelada sobre nós, até os milagres e maravilhas extraordinários. Aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquilo que a nossa mão não alcança. Aquilo que o nosso recurso não dá conta. Aquilo que nós não podemos fazer através das nossas provisões, dos nossos recursos, mas que o Senhor, com o seu poder, opera na nossa vida, para a sua glória. O Senhor tem operado no meio de nós, amém? O Senhor tem feito coisas tremendas, para que o nome dEle seja glorificado, para que a glória dEle resplandeça, a partir de um povo que testemunha do seu poder. E nós somos esse povo, amém? Mas essa noite, eu gostaria de falar sobre algo maravilhoso e que nos permite desfrutar de todos os milagres e maravilhas que nós temos experimentado da parte de Deus. Tudo que nós temos vivido, cada milagre, cada maravilha, cada cura, cada libertação, cada provisão, tudo que nós temos vivido da parte de Deus faz parte disso que eu quero falar nessa noite. Nessa noite eu quero falar da maravilhosa graça. A maravilhosa graça de Deus. Porque tudo que nós podemos viver, tudo que nós podemos alcançar, quem nós somos, quem nós vamos ser, tudo aquilo que está preparado para nós, passa pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu e você não estaríamos aqui. Se não fosse a graça de Deus, eu e você não seríamos encontrados. Portanto, tudo que nós pudermos falar aqui, e foi falado, tantas pregações maravilhosas. A nossa mente foi tão aberta sobre tudo que Deus pode fazer, como alcançar os milagres, como andar sobre os milagres e as maravilhas de Deus. Mas nada disso seria possível, nada disso é possível. Nós não conseguimos acessar nada disso se não estivermos debaixo da graça de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. A Sofia que está na mídia. Eu vou pedir licença hoje para usar a NTLH. Eu sei que nós temos usado outras versões. Mas eu encontrei nessa versão esse termo, maravilhosa graça. Efésios, o capítulo 1, a partir do verso 4, vai estar aqui. Você pode acompanhar. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim, até o verso 10. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Aleluia. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isso é, os nossos pecados são perdoados.
Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Aleluia. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse é o plano. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Aleluia! Eu quero convidar você a repetir essa parte B do versículo 7. A parte B do versículo 7 diz: como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Eu não sei se isso enche o seu coração, mas isso transborda dentro do meu coração. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. A graça de Deus revelada desde antes da criação do mundo, desde antes da fundação de todas as coisas. Antes mesmo que tudo existisse, a graça de Deus já havia sido revelada a nós. Porque antes da criação, Deus resolveu o meio pelo qual nós voltaríamos para Ele e cumpriríamos o nosso propósito eterno. A maior revelação contida nas Escrituras, a maior revelação de Deus aos homens, chama-se graça. Enquanto cristãos, enquanto servos desse Deus, nós não podemos caminhar sem entender a graça. Porque não existe evangelho sem graça. Não existe vida cristã, não existe vida com Deus sem a compreensão exata do que é a graça de Deus. E o que é a graça? Graça é um favor que nós não merecemos. Graça é um presente que nos foi dado. Graça é algo que nos alcança sem que nós merecêssemos. Isso é graça. E uma das traduções da palavra graça no Antigo Testamento fala sobre inclinar-se, abaixar-se. E a graça é esse movimento de Deus em direção ao homem. A graça é esse movimento de Deus que, mesmo sendo um Deus, mesmo sendo santo, mesmo tendo toda a sua glória, mesmo sendo dono de todas as coisas, Ele se inclinou para a nossa miséria. Ele se inclinou para o homem e Ele viu a cada um de nós por meio da sua graça. Graça é aquilo que nós recebemos sem merecer. Graça é aquilo que nos alcança sem que nós tenhamos méritos. E essa é a maior verdade contida nas Escrituras. E se você não entendeu isso até hoje, caminhando com Deus, caminhando na igreja, quem sabe você está aqui há tantos anos e você ainda não compreendeu a grandeza da graça. Você ainda não compreendeu a profundidade da graça. Você ainda não compreendeu como acessar essa graça. Eu espero em Deus que nessa noite você saia daqui mergulhado nessa graça. Amém? Com seu coração cheio, com seu coração transbordando, entendendo o que essa graça é capaz de fazer nas nossas vidas. O que essa graça é capaz de operar na nossa vida. O que essa graça é capaz de transformar nas nossas vidas. A graça é a maior revelação que nós podemos receber desse Deus. Um Deus que se preocupou conosco. E muitas vezes nós vemos a graça somente a partir do sacrifício de Cristo, mas não. A graça sempre esteve presente. Desde o jardim, quando o homem pecou, e ele foi destituído da presença de Deus. Ali Deus se moveu com graça. Porque mesmo diante da desobediência, mesmo diante do pecado, mesmo diante de um descumprimento de uma ordem,
Deus não se escondeu, mas Ele se inclinou e Ele perguntou: onde você está? Adão, onde você está? Eva, onde você está? Mesmo diante do seu pecado, mesmo diante da sua transgressão, eu me importo com você. A graça já estava ali. A graça estava no Éden. A graça estava no deserto. A Fernanda disse aqui. A graça estava ali quando Deus libertou o seu povo do Egito, da escravidão. E prometeu a eles uma terra que mana leite e mel. E nós estudamos aqui Josué 3, 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O que é isso senão graça? Deus estava dizendo: olha, santifiquem-se, purifiquem-se, retirem do meio de vocês os ídolos. Santifiquem as nossas vidas, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Eu vou fazer vocês herdarem uma terra que vocês não merecem. Aquele povo merecia, gente? Fala sério. Eles haviam sido tirados do Egito, da escravidão. Caminharam no deserto, murmuraram, pecaram, construíram para si ídolos, adoraram outros deuses, se prostituíram com outras nações, fizeram o que era mal diante do Senhor, mas mesmo assim a promessa do Senhor se manteve de pé. E não é porque eles mereceram, não é porque eles foram bons, foi a graça de Deus. Foi a graça de um Deus que zela por cumprir a sua palavra, a sua promessa. Havia uma promessa sobre aquele povo, de que eles herdariam uma terra. E eles foram alcançados por essa graça. E aí, nessa noite, eu quero meditar com você sobre 3 maravilhas da graça de Deus. Aleluia. E enquanto eu meditava sobre isso, meu coração foi tomado de tanta gratidão. De tanta gratidão. Porque à medida que eu ia meditando, eu ia pensando: meu Deus, como eu não sou nada. Meu Deus, como eu sou dependente. Meu Deus, como eu preciso dessa graça. Senhor, não me deixe sair debaixo dessa graça. Não me deixe esquecer o que a tua graça fez por mim. E aí, eu queria que você compreendesse algumas maravilhas que estão contidas na graça de Deus. A graça de Deus é a manifestação da vontade de Deus, a sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia para com o homem, desde a criação. Em Efésios, então, capítulo 1, no verso 4, diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. A graça de Deus se manifestou antes da criação. Antes mesmo do pecado habitar o coração do homem, a graça já estava pronta. Ela já existia e ela seria o nosso caminho de volta para Deus. Então, a primeira maravilha da graça, a primeira maravilha que a graça nos traz é: a graça nos salva. A graça te salva. A graça nos encontra. No nosso pecado, na nossa miséria, na nossa podridão, a graça nos encontra. 2 Coríntios, no capítulo 5. 1 João, capítulo 4, no verso 19 diz, pode ir colocando aí para nós, tá, Sofia, se você conseguir, na NTLH. 1 João 4, 19, diz o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos, nós o servimos porque ele nos amou primeiro. A graça nos salva. A graça nos encontra. Não é você que foi ao encontro de Deus. Não é você que planejou um dia ter um encontro com Deus. Não foi você um dia que resolveu, levantou-se da sua cama e disse: hoje eu vou me entregar ao Senhor. Não.
É o Senhor quem planejou. É o Senhor quem te encontrou. Foi Ele que te amou primeiro. Porque a nossa natureza caída, a nossa natureza despojada de humildade, ela tende a andar longe de Deus. A nossa natureza tende a nos afastar de Deus e do seu propósito eterno. De nós mesmos, nós não temos essa força para caminhar e para desejar uma vida com Deus. É por isso que o plano de Deus era: olha, eu vou alcançar vocês, porque eu sei que de vocês mesmos vocês não conseguem. Eu sei que pelos seus méritos, eu sei que pelos seus recursos, eu sei que por vocês não conseguem. Por isso a graça é isso. É algo que nós recebemos. É algo que o Senhor nos dá, sem que em nós haja nada que nos justifique. Romanos 3:23 diz o seguinte, todos conhecem. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Está aí? Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. E foram afastados da presença de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. Um dia eu e você éramos inimigos de Deus. Um dia eu e você andávamos como ovelhas desgarradas. Um dia eu e você andávamos presos aos nossos delitos e pecados. Um dia eu e você. Você pode se lembrar aí onde você estava? Será que você pode fazer esse exercício, se lembrar da sua trajetória? Aonde você estava, quando você foi encontrado? Talvez você foi encontrado lá na boca de fumo. Talvez você foi encontrado dentro de uma boate. Me fala se isso não é graça. Que te alcança nos seus lugares mais sombrios, mais escuros. Na escuridão da sua alma, da sua existência. Todos nós pecamos. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou. E por isso nós herdamos essa natureza pecaminosa. E fomos destituídos da presença de Deus. Mas Deus, em sua sabedoria, Deus, em sua bondade, em seu amor, em sua misericórdia, nos revelou a sua graça salvadora. Não existe outro caminho. Não existe atalho. Não existe cumprir promessas. Não existe pagar penitência. A salvação é por meio da graça. Efésios 2:8 diz: pela graça somos salvos. E isso não vem de nós, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente. É um presente dado por Deus. A maior maravilha da graça é que ela nos salva por meio da fé. A graça anula os nossos méritos. A graça anula os nossos títulos. A graça nos iguala. Não importa se o seu pecado é pequenininho, se o seu pecado é grande. Não importa o seu passado. Não importa o que você fez. Não importa a sua trajetória. Não importa se você estava numa prisão. Não importa se você matou, se você roubou, se você mentiu, se você invejou. A graça de Deus te alcança, independente do seu pecado. É por isso que se chama graça. Porque ela não escolhe quem pecou mais, quem pecou menos. A graça nos alcança por meio da fé. Não depende dos nossos esforços. Até mesmo porque se dependesse, gente, a gente não seria salvo. Olha para você mesmo. Não precisa nem olhar para o seu amigo, não. Olha para você mesmo. Olha para você mesmo.
e pensa, meu Deus, ainda bem que não depende de mim, Senhor. Oh, Senhor, ainda bem que não depende de mim. Oh, miserável homem que sou. Senhor, tem misericórdia de mim. Você pode dizer isso ao seu respeito, eu posso dizer de mim. Ai de mim, se não fosse o Senhor. Ai de você, se não fosse essa graça. Não depende dos nossos méritos. Não depende dos nossos esforços. Eu não merecia. Você não merecia. Nós não merecíamos essa graça. Nós não merecíamos esse favor. Porque o pecado habitava em nós. Porque nós herdamos o pecado. Nós somos destituídos da presença de Deus. E existe um critério para que estejamos diante de Deus. Existe um critério para que nós possamos habitar com Deus. E esse critério se chama justiça de Deus. Os injustos não permanecerão na presença do Senhor. O critério para que eu e você possamos estar na presença de Deus chama-se justiça de Deus. E quem é que se fez justiça por nós? Será que eu e você temos algo que possa nos justificar? Será que nós podemos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, mas eu sou tão bom. Senhor, mas eu ajudo os pobres. Senhor, mas eu trato bem o meu esposo. Senhor, mas eu crio bem os meus filhos. Senhor, mas eu não roubo, eu não prejudico ninguém. Será que nós temos essas justificativas para dizer, Senhor, eu sou tão bom? Não. A justiça de Deus se manifestou em Jesus Cristo. O único justo, o único santo. Ele se fez justiça em meu e seu lugar. Ele se fez maldição em meu e em seu lugar. Por isso que às vezes é tão difícil nós compreendermos a graça, porque quando nós olhamos a justiça humana recompensa o inocente. A justiça humana diz, olha, ele é inocente, portanto ele precisa ser recompensado, ele pode ser colocado em liberdade, essa culpa não vai cair sobre ele. Essa é a base da justiça do homem, que recompensa o outro, que recompensa alguém pelo seu esforço, pelo seu mérito. Alguém é julgado inocente através da justiça. Mas a justiça de Deus, meu Deus, a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus, a graça de Deus declara os culpados inocentes. Você entende a profundidade disso? A justiça humana recompensa os inocentes, mas a justiça de Deus declara os culpados inocentes. Você foi inocentado pelo sangue de Jesus. A culpa que estava sobre você, Ele carregou. O peso do seu pecado estava sobre Ele. Não pense que a partir do sacrifício de Jesus, significa que nós não pecamos. Não. Significa que o nosso pecado foi colocado sobre Ele. Então a justiça de Deus foi completamente satisfeita em Jesus. Aquilo que eu e você não podíamos fazer, aquilo que a lei não podia fazer porque ela estava enferma em si mesma, aquilo que a lei de Moisés e dos profetas não podia fazer, aquilo que nós não podíamos fazer, a dívida que nós não podíamos pagar, Ele pagou em nosso lugar. Ele levou a minha culpa, a sua culpa, o peso do pecado de toda a humanidade estava sobre Ele. E ali estava se fazendo a justiça de Deus. E é por isso que eu e você podemos estar diante de Deus hoje. Porque nós acessamos a presença de Deus por meio da fé em Jesus. Jesus que se fez justiça por nós. Quando nós declaramos, Jesus, a minha vida é sua, eu entrego a minha vida a Ti, eu creio no Teu sacrifício,
Nós estamos recebendo essa justiça. Nós estamos sendo justificados. A graça te justifica. A graça te salva. E ela também te justifica. A graça diz, olha, ele era culpado. Mas essa dívida não é ele que vai pagar. É o meu filho. Pode colocar na conta dele. Eu não sei se isso te constrange, mas isso me constrange numa profundidade, gente. Nós precisamos compreender isso. Porque quando nós compreendemos a profundidade da graça, nós nos tornamos menos arrogantes. Eu não sei por que a gente ainda insiste em ser arrogante diante de Deus em alguns momentos. Por que a gente é tão arrogante ainda diante de Deus, se tudo que nós temos nós não merecemos? Por que a gente ainda é tão soberbo? Por que a gente guarda tanta coisa dentro da gente? Por que a gente não se humilha diante de Deus, reconhecendo a nossa miséria? Se tudo que nós temos vem dEle, se toda a graça vem dEle, se nada é mérito nosso, se o nosso pecado foi Ele que levou. Toda vez que nós nos depararmos com essa realidade, queridos, nós precisamos deixar Deus abater o nosso espírito, para que nós reconheçamos o nosso lugar. Você não é bom em si mesmo, você só é alguém por meio da graça. Você pode ter o título que for, você pode ter o recurso que for, você pode ser o homem mais rico de Caratinga, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida na sua carreira, mas o Senhor, Ele te reconhece através da graça. É a graça que te habilita, é a graça que te faz conhecido no reino, é a graça que te torna filho, é a graça. Não é a graça barata, é a graça verdadeira, é a graça que se manifestou em Jesus. A graça não é uma retribuição justa, porque nós não merecíamos. A graça é um presente, é um favor imerecido, porque o que cabia a nós era a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A sentença já estava dada, gente. A sentença para nós era a morte, era a separação eterna, era o inferno. A sentença para nós era essa, porque o pecado entrou, porque nós permitimos que o pecado entrasse, dominasse as nossas vidas. Mas agora, por meio da graça, nós nos tornamos dignos. O Senhor restaura a nossa dignidade por meio da graça. Não é por aquilo que nós fazemos, não é por aquilo que nós operamos no mundo físico, não é por aquilo que nós fazemos e as pessoas veem, é pela graça. A justiça de Deus foi completamente satisfeita em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 21, você pode colocar para nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Em Cristo não havia culpa. Em Cristo não havia mancha, em Cristo não havia falha, mas Ele levou sobre si, sobre Ele foram colocados os nossos pecados, para que com Ele, a partir da nossa união com Ele, nós possamos viver uma vida justa, santa. E aí eu quero entrar na segunda maravilha da graça. Quantos estão comigo aqui? Amém? A graça nos salva. Talvez você não se encontrou com a graça salvadora de Cristo ainda.
hoje pode ser o seu dia. Porque Cristo quer salvar. Todo o trabalho de Deus é para salvar o homem. E a graça está disponível ainda para todo aquele que crê. A segunda maravilha da graça é que a graça nos santifica. A graça nos salva, mas ela também nos santifica. A graça nos habilita a uma vida de santidade. A graça não é somente um passaporte para o céu. Nós costumamos ver a graça como um passaporte. Eu comprei esse bilhete, eu estou lá. A minha passagem está garantida. A graça não é somente essa porta que te leva para o céu. A graça não é somente isso. A graça é o caminho para a nossa santificação e para a manifestação da natureza de Cristo sobre a terra. A graça é o caminho pelo qual eu e você nos santificamos. Tito, livro de Tito, capítulo 2. Capítulo 2, o verso 12. Verso 11, volta para nós. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 14. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. A graça de Deus se manifestou a todo o homem. E a mesma graça que nos salva, a mesma graça que nos justifica, é a graça que nos santifica. O texto está dizendo que a graça nos ensina a viver uma vida prudente, a nos afastarmos de toda malícia, de toda concupiscência, de toda paixão da nossa carne. E é por isso que quando a gente tenta fazer isso com os nossos esforços, nós fracassamos. Porque uma vida de santidade, ela só é possível por meio da graça. Se você ainda não se apropriou dessa graça, se você ainda não recebeu essa graça, você sempre vai correr, nadar e vai morrer na praia. Porque a santificação só é possível a partir da graça. O mesmo Deus que nos salva, o mesmo sacrifício que nos salva, é um sacrifício que nos santifica. Não existe santidade sem graça. Romanos 5. Vou tentar abrir aqui. Romanos 5. Romanos 5, a partir do verso 1 diz: agora, escute isso, agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé, por meio da graça, amém? Pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça. E nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Agora que nós já fomos aceitos, agora que nós já fomos salvos, justificados, reconciliados por meio da graça, nós somos habilitados a ter uma vida debaixo dessa graça. Nós somos desafiados a permanecer debaixo dessa graça, a desenvolver a nossa salvação por meio da graça. A graça não é um fim. Ela é um caminho, a partir do qual nós nos santificamos, a partir do qual nós rejeitamos, porque quando nós olhamos para a graça, queridos, quando nós olhamos para aquilo que Deus fez por nós, nós somos constrangidos, nós somos levados a pensar, eu não posso pecar,
Eu não posso desprezar essa graça. Eu preciso conduzir a minha vida de acordo com aquilo que eu recebi, porque é tão grande o que nós recebemos. É tão maravilhoso o que nós recebemos, queridos. A salvação que Jesus operou em nós é algo tão grandioso. Não permita em nenhum momento que você caminhe desprezando a grandeza do que Cristo fez por você. Pastor Elan falou esses dias aqui sobre o piloto automático, né? E quantas vezes nós começamos a caminhar, a fazer, a trabalhar, nós começamos até mesmo a fazer aqui no reino, nós começamos a nos mover, e nós esquecemos da grandeza e ao mesmo tempo da simplicidade da graça. Ligamos o piloto automático e apenas vamos, sem parar para desfrutar dessa graça maravilhosa. Dessa graça que nos santifica, dessa graça que nos mantém distantes de tudo aquilo que nos contamina, de tudo aquilo que nos afasta, de tudo aquilo que mancha a glória de Deus na nossa vida. Você é chamado a viver em santidade. E se você não está conseguindo ter uma vida de santidade, talvez você tenha que mergulhar mais na graça de Deus. Porque é ela quem vai te habilitar. É ela quem vai te habilitar. Você não consegue, eu não consigo. É por meio dessa graça. Romanos ainda 5, no verso 17, diz assim: é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. Aleluia! E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, essa mensagem tem que encher o seu coração, queridos. Essa é a simplicidade do Evangelho. Nós não precisamos pegar algo mirabolante. Nós não precisamos trazer aqui receitas e fórmulas mágicas para o sucesso. Nós não podemos dizer aqui ou traçar caminhos aqui para a felicidade. O Evangelho é simples, o Evangelho é poder. A graça de Jesus, ela nos habilita a viver sobre a terra uma vida que glorifica o nome do Senhor. A graça não é somente para a vida futura. A graça não é somente para te salvar e te levar para a eternidade. A graça é para que você manifeste a vida de Cristo enquanto você estiver ainda aqui. Por isso a graça diz de quem nós éramos. A graça diz de quem nós somos hoje. O nosso propósito hoje. E a graça diz daquilo que nós iremos ser eternamente. Tudo é graça. Tudo é sobre a graça. Aqueles que receberam essa graça por meio de Cristo estão habilitados a reinar nessa vida. Estão habilitados a viver nessa vida, testemunhando, glorificando, exaltando o Deus que nós servimos. A graça é para essa vida. A graça é para que você viva de forma digna. A graça é para que você não viva pecando. A graça é para que você não dê lugar à carne. Todas as vezes que você se sentir tentado, todas as vezes que você se sentir sem forças, todas as vezes que você se sentir abatido, todas as vezes que você quiser olhar para trás, olhe para a cruz. Olhe para a cruz e beba dessa graça e diga: Senhor, eu não consigo, Senhor. Senhor, quantas vezes eu já falhei nisso, Senhor. Quantas vezes eu já voltei atrás nisso, Senhor. Eu não consigo, Senhor. Me dá a sua graça. Eu preciso da sua graça para vencer o meu temperamento, para vencer a minha língua, para vencer a inveja. Eu preciso da sua graça. Você não precisa do pastor. E o nosso pastor, ele está disponível, tá, gente? Assim como todos nós pastores. Você não precisa que ninguém faça essa intermediação por você. A graça está disponível. Todas as vezes que você se sentir fraco, debilitado,
Todas as vezes que você se sentir ineficiente na sua caminhada, você pode se voltar para essa graça e dizer: Senhor, me abastece de novo. Senhor, eu preciso olhar para essa cruz. Senhor, eu preciso mergulhar nessa graça, porque eu sei que é ela que vai me tirar disso. É ela que vai me fazer vencer. É ela. Romanos 6 diz assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado, para que a graça de Deus aumente ainda mais? O apóstolo Paulo está dizendo aos romanos. É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Você já morreu para o pecado. Fala para a pessoa que está do seu lado: você já morreu para o pecado, sabia disso? Nós já morremos para o pecado. Então como podemos continuar vivendo nele? Como podemos continuar tendo uma vida que não é santificada em Deus? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para quê? Ouça isso. Assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. A graça te dá uma vida nova. Não importa o seu passado. Não importa o tamanho da sua dor. Não importa aquilo que você viveu. Ninguém aqui quer saber sua ficha. Nem Deus quer. Porque Ele já sepultou isso lá na cruz. Deus não fica jogando a nossa cara, a nossa culpa. Ele já fez, está consumado, está pago. Tudo está pronto, queridos. Tudo está feito. Nós só precisamos acessar essas verdades, porque às vezes a gente se esquece delas. Às vezes a gente liga o piloto automático e a gente se esquece de que quando fomos batizados, nós fomos sepultados com Cristo. E assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos para uma nova vida. Deixa eu te dizer, você não aceitou Jesus para viver a mesma vida não, tá? Se você diz que confessou a Jesus, se você recebeu a graça salvadora, a graça que te justifica, você precisa caminhar na graça que te santifica. Deus não te chamou para viver a mesma vida. Deus não te chamou para viver sobre o mesmo pecado, para cometer os mesmos erros. Deus não te chamou para isso. Para de protelar aquilo que Deus está falando para você. As áreas da sua vida que você precisa santificar, as decisões que você precisa tomar, caminhe sobre a graça. Para de caminhar na misericórdia. Caminhe na graça. A graça nos permite essa vida, essa nova vida. É uma vida perfeita? Fala para mim, a vida com Cristo é uma vida perfeita, gente? Sim ou não? Não. Porque até Cristo sofreu. E quando nós morremos, quando nós recebemos a graça, nós nos tornamos participantes dos sofrimentos de Cristo. Não é uma vida perfeita. Não é uma vida onde todos os seus problemas serão resolvidos. Não é uma vida isenta, imune de adversidades, de problemas, de tribulações. Gente, enquanto estivermos nesse corpo, nessa casa material, nós vamos ser afligidos. Mas a graça do Senhor, escute isso, a graça do Senhor, ela nos habilita até mesmo a passar pelo sofrimento. A graça te habilita, inclusive, diante dos sofrimentos da sua vida. Em 2 Coríntios 2,7, não precisa abrir, mas diz o texto que o apóstolo Paulo orou 3 vezes, para que um espinho que foi colocado em sua carne fosse retirado. Por 3 vezes ele orou, e por 3 vezes lhe foi negado. Mas ele recebeu de Deus a seguinte revelação: a minha graça te basta. Eu vou me revelar a você no meu sofrimento, para que você jamais se orgulhe da grandeza daquilo que você recebeu e pense que isso veio de você.
Esse espinho vai ficar aí. Mas ele vai te habilitar no seu sofrimento. A graça de Deus te habilita a passar pelos vales da sua vida. Mesmo quando a cura não vier. Mesmo quando o milagre não acontecer. Mesmo quando aquela resposta não vier. Mesmo diante de um não. Que você esperava tanto um sim, mas a resposta foi não. A graça vai estar ali para dizer, olha, a minha graça é suficiente para você. O Senhor vai te dizer, a minha graça é suficiente para te sustentar nos sofrimentos da sua vida. Quantos aqui já passaram por sofrimento? E eu quero te dar uma notícia. Você vai continuar passando. No mundo tereis aflições. No mundo seremos perseguidos. Seremos odiados. Seremos açoitados. Levados aos tribunais. Eu fico pensando, por que Jesus não nos poupou disso? Por que Deus não nos poupou do sofrimento? Porque o plano já estava pronto, gente. Nós já tínhamos tudo o que nós precisávamos, inclusive para passar pelo sofrimento. A graça de Deus habilitou o próprio Jesus a aguentar aquela cruz. Jesus estava debaixo da graça de Deus. Por isso ele suportou a cruz. Ele era a própria graça de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite debaixo de um sofrimento muito grande. Talvez você recebeu hoje um diagnóstico. E talvez não haverá cura para esse diagnóstico. A pastora Simone compartilhou aqui na semana passada que ela orou pela cura do seu pai. Mas chegou um momento em que Deus disse, não é essa a minha vontade. Mas a minha graça vai te suportar na perda. Minha graça vai te suportar no luto. Né, Fernanda? É a graça do Senhor. Porque nem tudo, gente, vai sair como a gente espera. Nem tudo vai sair de acordo com o script que a gente desenhou. Nem tudo vai ser feito de acordo com a nossa vontade. Mas em todo momento, em toda circunstância, deixa eu te dizer isso, a graça do Senhor sempre será suficiente para te sustentar. Nos momentos de escassez, nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos de sequidão, nos momentos que a sua alma estiver seca, ferida, a graça do Senhor te sustenta. Amém. Quando a Olivia nasceu há 15 anos atrás, ela nasceu com os 2 quadris fora do lugar. Alguns aqui lembram disso? Os 2 quadris, ela teve displasia congênita do quadril. Primeira filha, desejada, consagrada. Eu e o Roberto sofremos demais. Só eu e ele sabemos quanto nós choramos, né, amor? Nós nunca imaginávamos que iríamos passar por aquilo. Nós tínhamos que ir a Belo Horizonte de 15 em 15 dias para ela fazer troca do gesso que ela usava, do aparelho que ela usava. E em todas as vezes, eu me recordo em todas as vezes no trajeto daqui para Belo Horizonte. Em todas as vezes eu falava, Senhor, eu sei que Tu podes curar. Senhor, eu sei que eu posso chegar lá hoje e o médico dizer, não tem nada, o quadril dela está completamente no lugar. E eu sonhava com aquilo e eu falava, meu Deus, eu vou chegar lá. E o médico vai falar, não tem nada mais, pode voltar para casa, não precisa de tratamento nenhum mais. Durante mais de um ano, nós fomos nesse percurso. E eu sempre falava, Senhor, eu sei que o Senhor pode. E um dia, voltando de BH, eu me lembro exatamente até o trecho em que a gente estava. Sempre que eu passo por ele, eu me lembro. Um dia voltando e eu fazendo essa oração, o Senhor disse para mim o seguinte, falou, filha, eu não vou te livrar de passar por essa prova. Você vai passar. O deserto vai arder. Mas eu vou ser a sombra que você precisa para descansar. Você vai vencer. Você vai passar porque a minha graça vai te sustentar. Gente, a Olivia ficou sem tomar banho 1 ano. Vocês acreditam nisso? Hoje ela toma banho.
Durante um ano eu não pude pegar minha filha no colo e colocá-la numa banheira para dar um banho como a mãe faz. Ela tinha que tomar banho de pano, porque ela estava toda engessada, do peito até a perna. Imagina como isso doía. Primeiro filho, 1 ano. 1 ano, gente. Mas foi um ano em que nós crescemos tanto, né, meu bem? Nós crescemos tanto na graça. Porque tudo que nós tínhamos naquela situação era graça. Todas as vezes que nós íamos, o médico falava, um está no lugar, o outro saiu. Um está no lugar, o outro tem que operar. Agora é cirurgia, agora é mais 90 dias de gesso. Agora, as notícias eram desanimadoras, todas as vezes. E eu me lembro de uma vez que uma irmã chegou na minha casa e falou, Michele, não sei por que você está passando por isso, você é uma pessoa tão de Deus. Eu falei, olha. Então até eu agora não estou entendendo por que eu estou passando por isso, né? Naquele momento, aquela palavra entrou assim como uma flecha dentro de mim, sabe? Eu estava lá na casa da minha mãe. E eu entrei para o quarto e falei, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Eu pedi tanto a essa filha, eu desejei. Eu sonhei, eu busquei. Eu consagrei a Olivia antes dela nascer no meu ventre, quando nós namorávamos. E o Senhor disse para mim, filha, aquilo que vem sobre o injusto também pode vir sobre o justo. A diferença é naquilo que você se apega. A diferença é como você tem a revelação de Deus para passar por esse tempo. A graça de Deus se manifestou a mim naquele tempo de sequidão na minha vida. E todas as vezes que eu olhava para a Olivia com aquele gesso, eu via graça. Sabe por que eu via graça? Porque mesmo toda engessada, ela não chorava. Né, meu bem? Ela era uma menina mansa, calma, tranquila. E ela não mexia, gente, era só o pezinho dela que fazia assim, ó. Ela ficava com o pezinho rodando. Toda imobilizada, gente, durante 1 ano da vida dela. E nós víamos tanta graça de Deus na vida da Olivia. Ela não se desenvolveu como uma criança normal até ser 1 ano de idade. Mas ela era uma criança feliz, bem cuidada, ela sorria. E eu vi a graça de Deus ali. Deixa eu te dizer, nem toda cura que você busca vai acontecer. Nem toda resposta que você busca vai vir. Nem todo plano que você faz vai se concretizar. Nem tudo vai sair do seu jeito. Mas para tudo existe a graça de Deus. Para todo tempo ela vai te sustentar e ela vai te fazer brotar, florescer, vida. Ela vai trazer vida até naqueles tempos mais secos da sua existência. E aí eu vou para a última maravilha da graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus, ela também nos responsabiliza. A graça nos salva, nos justifica, nos santifica, nos habilita até nos sofrimentos que nós vamos passar. E a graça também nos responsabiliza. Ora, o que vamos dizer diante dessa graça? O que vamos fazer diante dessa graça? Qual vai ser a nossa resposta diante desse presente? Qual vai ser a nossa postura diante de tão grande amor? De tão grande bondade? A graça nos responsabiliza diante de Deus e diante dos homens. A graça não é para ser relativizada. A graça é para ser responsabilizada. Você precisa tornar-se responsável pela graça que você recebeu. Nessa igreja aqui nós não relativizamos a graça. Amém? Aqui não tem outro evangelho. Não tem hipergraça. Não negociamos a graça. Não, você não vai ouvir aqui desse púlpito nenhuma mensagem dizendo que você pode viver de qualquer maneira porque você tem a graça. A graça não pode ser relativizada. A graça não pode ser enculturada. A graça não pode ser transformada no meio para que nós possamos continuar vivendo as nossas paixões. A graça nos confronta todos os dias. A graça tem que nos confrontar todos os dias. Todas as vezes que você se ajoelhar diante de Deus e você se lembrar dessa graça, você tem que dizer: eu tenho uma responsabilidade. Eu
Eu não fui chamado para viver de qualquer maneira. A graça nos responsabiliza. A graça de Deus, ela nos responsabiliza diante de Deus, porque um dia você vai ter que prestar contas a Deus. Sabia? Esse presente é lindo, ele é maravilhoso. Esse presente, ele nos salva, ele nos santifica, ele nos justifica. Mas um dia nós vamos ser chamados diante do Senhor para mostrar para Ele o que nós fizemos com esse presente. Como que nós conduzimos a nossa vida. A graça gera em nós um senso de responsabilidade. Você não pode mais caminhar como menino. Você não pode mais se sujeitar a uma vida de menino. Você precisa ser um adulto, maduro. Estabelecer responsabilidade. Romanos 12, no verso 4. Estou terminando, gente. Romanos 12, no verso 4, diz assim. Romanos 12, no verso 4. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons, de acordo com a graça que Deus nos deu. Usemos os nossos diferentes dons, de acordo com a graça. Sabia que a palavra dom vem da palavra carisma, charisma, do grego, que vem de graça? Porque um dom é algo que você recebeu de graça. Um dom é algo que você recebeu de graça. Por isso é dom. Estar aqui e ministrar a palavra é um dom. Não é porque eu mereço. Estar diante das pessoas, servir ao outro. Não é porque nós merecemos, é um dom que o Senhor nos dá. Então a graça que Ele nos dá por meio dos dons que Ele distribui em nós, gera em nós uma responsabilidade. Você precisa servir. A graça, ela nos responsabiliza diante dos outros, diante de Deus e diante dos homens. A vida debaixo da graça é uma vida de serviço. Sabia disso? Sabia que você não foi chamado só para ficar sentado aí nesse banco? E aqui você só fica se você quiser, porque trabalho tem. Muito. Uma vez participantes dessa graça, nós não podemos colocar essa graça no bolso. Nós não podemos esconder isso. Nós não podemos viver para o nosso prazer. Nós não podemos viver para a nossa promoção. Nós não podemos viver somente para nós. A graça tem que nos elevar a um outro nível. E esse nível é o nível do serviço. É servir com aquilo que você recebeu. Você recebeu um dom de Deus. Sabia disso? A Bíblia está nos dizendo, cada um tem um dom, de acordo com a sua graça. Nós recebemos diferentes dons, mas nós fazemos parte do mesmo corpo. Então que cada um sirva com o dom que recebeu. O que é que Deus colocou nas suas mãos? Eu te pergunto. Ah, pastora, mas eu não tenho nada. Tem. O Deus que te chamou, o Deus que te salvou, o Deus que te justificou, o Deus que te santificou. É o Deus também que te habilita para servir. Não existe isso de que eu não sei fazer nada no reino. Eu não sei fazer nada, eu não tenho... Tem! Você é importante. Existe algo que Deus quer que você faça. Talvez você não está fazendo porque você não entendeu a grandeza da graça. Porque quando você entender que nada é seu, você vai distribuir o que você tem. Quantas vezes eu já quis parar? Às vezes eu falo com o Roberto, eu estou muito cansada. Vou parar de cantar durante um tempo. E aí o Senhor me diz, isso aí não é seu? Foi eu que te dei. Foi eu que te dei esse dom. Por que você acha que você pode fazer dele o que você quiser? Né, Fernanda? Por que você acha que você pode administrar as coisas que Deus está colocando nas suas mãos? Se tudo é dele. Porque você não compreendeu a graça.
Quando você compreender a graça, você vai servir com tudo que você tem. E às vezes o tudo que você tem é pouco. Às vezes você olha para as suas mãos e pensa assim, meu Deus, mas é tão pouco isso aqui, Senhor. É tão pouco que eu tenho aqui, Senhor. Assim como aquela viúva dizia, nossa, é tão pouco que eu tenho na minha panela. Eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou comer, eu e meu filho, nós vamos morrer. Mas o profeta chegou e disse, eu quero aquilo que você tem, faz um pão para mim. E ela não teve a pretensão de administrar o pouco que estava sobre os cuidados dela. Ela apenas obedeceu. E porque ela obedeceu, o azeite e a farinha nunca faltaram na panela daquela viúva. Quando você coloca diante de Deus, quando você oferece ao Senhor o pouco que você tem, Ele multiplica a sua semente. Ele te dá toda a provisão que você precisa. Pelo amor de Deus, não despreze o pouco que Deus tem colocado aos seus cuidados. Ah, pastor, mas é só uma oração. Mas é uma oração que pode trazer libertação. É uma oração que pode mover o mundo espiritual. Ai, é tão pouco, eu vou comparecer lá na IHOP para orar com os irmãos. Parece tão pouco isso. Oh, meu querido. Nem esse pouco é seu. É tudo da graça. Como que nós podemos ter a pretensão de reter aquilo que Deus está nos dando? Igreja, pelo amor de Deus, acorde para isso. Nada é seu. Essa semana eu estava organizando um encontro de mães atípicas. E foi uma semana tão turbulenta, com tantas coisas. Eu cheguei e falei com o Roberto, meu Deus, eu não sei se eu tenho forças. Eu estou muito cansada. E por um momento eu pensei, meu Deus, será que eu preciso fazer isso? Eu estou cheio de coisa para fazer. E o Senhor me disse, filha, a graça que você recebeu é tão maior. Você não pode reter isso. Eu vou te sustentar, você vai distribuir daquilo que eu te dei. Porque o pouco que você está oferecendo, o pouco que nós oferecemos ali ontem naquele encontro, gente, trouxe tanta cura. Eu recebi tantos testemunhos maravilhosos de mães mandando mensagem. Michele, eu fui tão tocada, eu fui curada. Meu Deus. A obra da graça não é para que ninguém se glorie. A obra da graça é para que eu e você possamos revelar essa graça a outras pessoas. Ele nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18 nos diz isso. Ele colocou sobre nós o ministério da reconciliação. Uma vez salvos, uma vez reconciliados, Ele colocou sobre nós um peso de responsabilidade. Ide, pregai, ofereça o seu pouco, faça o que Deus está colocando nas suas mãos. A graça nos torna participantes do sofrimento de Cristo. E ela nos alinha o nosso coração para que nós possamos sentir as dores do coração de Cristo. Isso é graça. A graça traz em nós um senso de urgência para que a gente se mova em direção ao necessitado, ao pobre, ao morador de rua, ao desassistido. A graça é isso, gente. A graça não é para você deitar e dizer, eu sou filho do rei. Não, a graça é para você se levantar, sacudir a poeira do seu pé, caminhar e falar daquilo que você tem experimentado. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Quero que você medite nisso que nós acabamos de receber da parte de Deus. Essa graça é muito profunda. Essa graça é muito profunda. Ela é muito grande, é grandioso demais o que Cristo fez por nós. Nós não podemos desprezar isso. E eu quero fazer um convite aqui todo especial. Você que entrou aqui nessa noite, se você ainda não recebeu essa graça salvadora, se você recebe Jesus como seu suficiente Salvador, quero pedir a você que levante as suas mãos onde você estiver,
Você não precisa vir aqui. Mas aonde você estiver, você que quer receber a Cristo, você que quer receber essa graça, levante as suas mãos aí na galeria, aqui no templo. Levante as suas mãos, você que recebe essa graça. Você que se entrega ao Senhor nessa noite. Você que se entrega a essa graça maravilhosa e diz, eu não posso por mim mesmo, eu preciso dessa graça. Levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Existem mãos levantadas aqui. Oh, Jesus, Senhor, nós te adoramos. Nós te bendizemos, nós te glorificamos. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado por aqueles que se entregam a ti nessa noite. Obrigado por aqueles que acessam essa graça e podem ser salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Obrigado por cada coração que se reconcilia contigo. Esse é o propósito da graça. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor está operando aqui no nosso meio nessa noite. Coloca a sua mão assim na altura do seu coração e fala para o Senhor, Senhor, me ensina a viver debaixo dessa graça. Você pode orar. Senhor, me ensina a viver debaixo dessa graça. Me ensina a não desprezar essa graça. Em nome de Jesus, me ensina a ter uma vida que glorifica o teu nome. Uma vida santificada e uma vida, Pai, que se responsabiliza diante do Senhor e diante dos homens. Nós possamos ter uma vida de serviço, de rendição e de devoção ao Senhor em todo o tempo. Amém. Amém. Glória a Deus.